Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Tem uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Logo após o primeiro turno das eleições municipais deste ano, um tema voltou a aparecer com certa frequência, principalmente nas redes sociais. Questionamentos sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e, consequentemente, a cobrança pelo voto impresso, com um comprovante que sairia do equipamento. É bom que se diga desde já: não há nenhuma evidência de que tenha havido qualquer tipo de fraude ou irregularidade neste ou em qualquer outro processo eleitoral com as urnas eletrônicas desde que elas começaram a ser utilizadas no Brasil no final dos anos 90. De qualquer maneira, essa cobrança pelo voto impresso, que tem entre os principais entusiastas o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, talvez tenha ganhado um fôlego após a demora na apuração e as tentativas de ataques de hackers registradas pelo TSE no último dia 15 de novembro. Bolsonaro voltou a defender mudanças no sistema eleitoral, mesmo sem indícios de fraude na votação. O presidente é crítico à urna eletrônica e sempre quis a implantação do voto impresso para facilitar a recontagem dos votos. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, né? É só isso. A ideia aqui nesse episódio do podcast é falar sobre voto impresso, relembrar que já houve experiências desse tipo e falar também sobre os problemas que são apontados pelo TSE para implementar esse tipo de voto. O convidado é o Rodolfo Costa, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília. Bom, Rodolfo, para a gente começar aqui, eu queria que a gente deixasse uma coisa bem clara, né? Existe agora, ou já existiu, alguma evidência, algum fato real que possa colocar em dúvida o processo eleitoral com a urna eletrônica aqui no Brasil? Pelo que eu me lembro, pelo menos não, né, Rodolfo? Não, Márcio. O que já sempre o TSE, de 4 em 4 anos, basicamente o TSE sempre chama alguns membros da comunidade acadêmica, de universidades, para testar as urnas eletrônicas, né? Testar, ver se há algum problema, alguma falha, se é possível violar a urna eletrônica e obter os votos, enfim. O que já aconteceu é que já verificaram algumas falhas pontuais, enfim, era possível pegar os votos em sequência, mas nunca algo que pudesse comprometer toda a votação, toda uma votação, todo um sistema eleitoral, né? Em 20 anos de total informatização, né, nunca houve qualquer comprovação de fraude eleitoral, né? Então é importante deixar isso claro. Mais recentemente, até quando esse nosso processo ele foi contestado por alguns, né, o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele se manifestou na semana passada afirmando que os votos, enfim, eles não foram atingidos por aquele ataque hacker que foi dito no dia que aconteceu o primeiro turno das eleições municipais. Então não há qualquer episódio, qualquer confirmação efetiva de que um dia houve qualquer comprovação de fraude eleitoral no Brasil. Nós temos sim, que já está bastante avançado o estudo, a gente espera o ano que vem mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. E por que então volta agora a surgir a polêmica? Quem que está mais alimentando essa discussão, em especial quando a gente fala aí de redes sociais, hein, Rodolfo? Assim, quem que alimenta a discussão do voto impresso hoje acaba sendo os grupos mais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, apoiadores nas ruas, né, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente houve uma manifestação, né, no domingo, na frente lá do Palácio do Planalto, organizou ali algumas dezenas de pessoas, e eles acusam essas eleições de terem ocorrido fraudes, né, e pedem o voto impresso ali para 2022, para as eleições de 2022. A deputada Bia Kicis, né, do PSL do Distrito Federal, ela é autora de uma PEC que propõe colocar a previsão do voto impresso para as eleições. Todo sistema ele tem vulnerabilidades. A diferença é que com o voto impresso, se fraude houver, nós teremos como fazer a recontagem e a fraude deixará rastro. Então, a maioria das pessoas ligadas a contestar o nosso sistema eleitoral, nosso sistema de urna eletrônica, e pedir
uma mudança, uma modernização, se assim podemos dizer, são apoiadores aliados no Congresso, né, aliados políticos e aliados, os apoiadores, as pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, dito isso, então, Rodolfo, vamos lá. Já teve alguma oportunidade em que essa ideia da urna eletrônica emitir o comprovante do voto tenha sido efetivamente implementada? Como é que foi a experiência dessa questão aqui no Brasil, hein, Rodolfo? Sim, Márcio, o mais próximo que a gente teve dessa experiência, dessa implementação, foi nas eleições de 2002, que o vencedor foi o ex-presidente Lula. Em 2002, a gente teve ali o voto eletrônico com o voto impresso, uma espécie ali de uma tentativa de uma urna híbrida, assim podemos dizer. Mas os resultados eles não foram satisfatórios, né? O TSE ele apontou na época, elencou 5 principais pontos para justificar os problemas, né? Teve ali demora para votar nas sessões com voto impresso e o desinteresse dos eleitores em esperar aquele voto sem impresso. Não eram todas, né? Vale lembrar que o próprio TSE ele informa que apenas 7,13 milhões de eleitores em 150 municípios tiveram seu voto impresso, né? Isso foi o equivalente a 6,2% do eleitorado na época. Não é todo mundo que vota. O voto impresso, ele, na verdade, é mais uma forma de fazer uma auditoria sobre o voto. Então, além desses problemas, o TSE ele também elencou, na época, o grande número de panes nas impressoras por travamento do papel de dentro do equipamento, o alto custo, você tem as urnas que precisam ser diferentes, né? Você tem também maiores custos com mesários para treinamento, enfim, deslocamento. Eles apontam uma série de fatores dentro dessa questão de custo. E também tem um quinto fator, é a possibilidade de tentativa de fraude por meio da porta de conexão da impressora. Então, o TSE apontou esses 5 elementos para tentar mostrar que a experiência ela não foi boa, e aconteceu que em 2003 o Congresso ele aprovou um projeto de lei, né, para se retirar, para se excluir previsão, um dispositivo legal que previa essa votação impressa. Esse projeto ele foi para as mãos do então já o presidente eleito, Lula, né, no seu primeiro ano de mandato, e ele sancionou e aboliu desde então esse voto impresso. Em qualquer dessas ideias que surgiram ao longo dos anos, ou nessa experiência que você citou aí, Rodolfo, também queria que a gente deixasse claro, a questão do voto impresso, e mesmo os defensores dele hoje, no caso, seria você levar o voto junto? Não, você esperaria emitir o seu boletim de urna ali, o seu papelzinho impresso, e aí depositaria ele numa urna também ali na sessão. Seria mais ou menos assim que é a ideia, que foi a experiência? A gente sabe disso ou não? Sim. O que acontece? Esse, inclusive, é um dos grandes pontos polêmicos desse debate. O correto, o ideal, seria inconstitucional, num ponto de vista, eu conversei com o advogado Mauro Presoto, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Ele fala que, no entendimento dele, o voto impresso ele não é inconstitucional se ele for impresso e ficar retido numa urna inviolável, né, que o eleitor não possa ter acesso. Por quê? Porque o voto impresso para o eleitor ter o voto impresso, tirar o papel, esse voto impresso ele é um risco para o país, para a democracia, porque no entendimento desse especialista, isso ajuda a reforçar a compra do voto. Né? A gente sabe que ainda existe no nosso Brasil, e estamos aí em 2020, mas ainda assim existe a compra do voto. Se você tem aquela guia, o título emitido, você pode apresentar e trocar ali para um pacote de feijão, para algum dinheiro, com os cabos eleitorais ligados a um determinado político, vereador ou prefeito, né, numa eleição municipal, onde principalmente isso acontece bastante. Então, esse especialista que eu ouvi, o doutor Presoto, ele não concorda de forma alguma. Porém, não é isso que se discute no Brasil, e ele tem conhecimento disso. O que se discute no Brasil, até por meio dessa PEC defendida pela deputada Bia Kicis, que eu mencionei antes, o que se defende é que é obrigação da impressão de cédulas físicas e conferíveis que seriam depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Ou seja, o voto é impresso, ele fica retido na urna, o eleitor ele é impresso, mas com um campo de visão que o eleitor ele possa checar se aquele voto corresponde ao seu voto eletrônico, e daí sim,
né? Ok, o voto cai, é computado ali nas urnas e fica disponível só para fins de auditoria. E, Márcio, eu reforço só para endossar um pouco do argumento que eu mencionei do doutor Presoto, por que ele fala sobre a constitucionalidade, no entendimento dele, do voto impresso. Porque, basicamente, todas as outras tentativas que tentaram se fazer para voltar o voto impresso foram alegadas inconstitucionalidade, no fim das contas, né? Em 2009, o Congresso ele aprovou um projeto para se voltar o voto impresso. O presidente Lula, em seu segundo mandato, sancionou uma mini-reforma eleitoral aprovada na época, e essa mini-reforma eleitoral ela previa a volta do voto impresso para as eleições de 2014. Um voto impresso que seria aplicado em apenas 2% das urnas no país. Por que 2% nas urnas no país? Porque essa é uma forma apenas estatística, né? Você não precisa ter urnas eletrônicas, urnas com voto impresso em todo o país. É basicamente que nem as pesquisas eleitorais. Eu conversei também com um outro especialista, professor de Engenharia da Informação, Mário Gaziro, da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Ele estava me explicando que a ideia é você ter apenas 2,5% de urnas com voto impresso para você fazer a auditagem, porque na estatística você já consegue comprovar se há fraude ou não há fraude com base nesses 2%. Por amostragem, né? Para amostragem, exatamente, para uma amostragem. Então, não seria em todo o país, tá? Então, lá em 2009, só voltando aqui, lá em 2009, foi aprovado um projeto de lei, o presidente Lula sancionou, o TSE se manifestou contrariamente e pediu o veto, né? O então presidente na época, o Aires Brito, e ele recomendou que não ocorresse isso. Aires Brito, né, presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele recomendou que isso não fosse sancionado, disse que seria um retrocesso. O Brasil passou uma vida inteira procurando respostas eletrônicas, seguras, biométricas, para o seu processo eleitoral. Finalmente, quando encontrou essas respostas, vem uma lei e muda, a meu sentir, com todo respeito, para pior, né, o sistema de votação, com essa introdução de um voto, um sistema, né, de acompanhamento impresso do voto. E, basicamente, o que veio a se suceder após isso foi o padrão até 2018. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, ele suspendeu o voto impresso a partir das eleições de 2014. Aquele julgamento do STF na época teve o seu julgamento do mérito em 2013, 2 anos depois, e o STF, mais uma vez, por unanimidade, em definitivo, barrou o voto impresso a partir das eleições de 2014, como previa aquela lei de 2009. E daí, em 2018, mais uma vez, o STF barrou. Né? Naquele ano, por 8-2, há 2 anos atrás, né, o STF ele derrubou o voto impresso para o pleito, o qual o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito presidente da República. No caso, a decisão do STF foi suspender um artigo da Lei 13.165 de 2015. Foi uma mini-reforma eleitoral aprovada em 2015 que previa novamente o voto impresso. E, mais uma vez, o STF derrubou. Em ambas as ocasiões, 2013 e 2018, o STF ele acatou um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, né, que por 2 vezes, nessas 2 ocasiões, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, pedindo que não fosse adiante. O que a PGR alegou e o STF acatou? Basicamente, em linhas gerais, houve-se o entendimento de que a impressão do voto ela contribui para a quebra do sigilo do voto, que é garantido pela Constituição. Está previsto no artigo 14 da nossa Carta Magna. O artigo 14 ele dispõe sobre o voto secreto, né, sobre todas as garantias do brasileiro em votar. Então, no momento em que a urna eletrônica, em 2002, apresentou problemas, panes que tinham que ser socorridos ali pelo mesário, cria-se um entendimento de que a ação humana de um mesário, ela corrompe, digamos assim, o processo eleitoral. Então, por esse motivo dessa ação humana, do mesário e do sigilo, da inviolabilidade do voto, criou-se esse entendimento de que é inconstitucional o voto impresso.
Hoje, o que diz o TSE, que durante todo esse processo, como você citou, foi contra, né, a questão do voto impresso? Hoje o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral também é esse, de que não seria interessante a gente ter esse modelo do voto impresso nas urnas? Então, Márcio, essa é uma pergunta importante, é importante para você e para o ouvinte saber disso. Eu conversei com esse professor Mário Gaziro, né, um acadêmico lá de uma universidade federal, lá da ABC, e ele falou, Rodolfo, durante muito tempo a gente teve, sim, divergências técnicas, mas sempre contra-argumentamos as alegações do TSE com argumentações técnicas. Então, durante anos, houve um embate, sim, entre a academia e o TSE, né? A academia sempre refutando as teses levantadas pelo TSE, como essa que eu falei, essa do risco da quebra do sigilo, inviolabilidade do voto. O TSE alegava também outros problemas, como falta de conhecimento dos mesários, né? Chegou a alegar em alguns momentos o difícil conhecimento ali das tecnologias, apesar de já ter a tecnologia na época, colocava algumas culpas ali na tecnologia, pelo que o professor Gaziro me falou, e eles sempre refutaram. Então, voltando um pouquinho à sua pergunta, hoje em dia, qual que é a alegação? Hoje em dia o TSE, pelo que o professor Gaziro me falou, o TSE já assume que não há problemas de fraudes do voto impresso, né? Não há problemas, embora isso ninguém afirma lá, ele não abriu para mim a fonte que falou isso para ele, esse problema da constitucionalidade, isso já é negado, isso já é voto vencido, digamos lá dentro. Hoje em dia, qual é o principal problema? É custo, é orçamento. A urna moderna, que pode imprimir o voto, e são votos impressos com uma tecnologia de criptografia muito avançada, que imprime o voto ali com um QR Code, né, aquele código QR, assim, que ele é inelegível para o ser humano, é impossível você conseguir anotar aquele código e poder trocar o voto por um outro, ou poder anotar esse código e poder vender o seu voto ali para um cabo eleitoral. Enfim, esse QR Code, ele vem já, ele garante essa segurança eleitoral para o voto impresso hoje em dia, mas há um custo evidente, que é mais caro do que você fazer a reposição das nossas urnas atuais, né? As nossas urnas atuais, elas podem imprimir, mas elas não têm a condição, o poder de impressão dessas impressoras mais modernas, dessas urnas com impressoras modernas. A urna, hoje em dia, ela pode imprimir no máximo aquele boletim da sessão eletrônica, né? Que é impresso sempre ao fim ali da votação, para ter uma contabilidade fechada ali dos votos feitos no dia. Então, o problema hoje em dia, Márcio, é custo, não é orçamento, né? Hoje em dia o país ele não dispõe de orçamento para você ter isso, porque de resto, basicamente, o professor Gaziro ele rebate todas as outras contra-argumentações em 2002. É basicamente isso. Então, basicamente, só não se tem a urna impressa hoje em dia por uma questão orçamentária. É o que me garantiu o professor Mário Gaziro, da UFABC. Legal. Rodolfo, obrigado por trazer todos esses elementos aqui para esse debate. Mais detalhes na reportagem lá da Gazeta do Povo. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Márcio. Obrigado, ouvinte. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Record, também pela TV Brasil e pela TV Justiça. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!